Paz do Senhor, glória a Deus, aleluias. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos. Salmo 118, 24. Se você está de pé, glorifique a Deus, porque este é o dia. Aleluias. Oremos com o irmão Manuel, mais um culto doméstico iniciando aí no seu lar. E eu convido a você para fechar os seus olhos e agradecer àquele que é digno de toda honra e toda glória. Glória a Jesus. Oramos, Senhor nosso Deus, Pai querido. Jesus maravilhoso. Te damos graça por mais essa oportunidade, Queremos Senhor, te na agradecer tua por presença. tudo, meu Deus, toma a primazia, Senhor Pai amado, absoluto neste de momento, culto, meu deste Pai, culto, chegue, Pai. Senhor, aos Abençoando lares, meu cada um ouvinte, meu Pai querido, tantas cada um que pessoas está nos precisam de assistindo. ouvir uma Deus palavra, amado, um nos dê, apoio, Senhor, a tua Senhor, palavra uma nesta manhã. direção, um norte, Nós te meu Pai. pedimos e já te Neste agradecemos, momento nós Pai. estamos aqui Em no Senhor nome de de sono, meu Jesus. Pai, Amém. alcançados, meu Deus. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Glória a Deus. Café com Deus diário, matinal, todos os dias de manhã, contando com a sua presença. E eu convido a você, nós fazemos o nosso culto daqui e você faça o seu culto daí, porque o Senhor irá se agradar do seu momento de devocional, da sua disponibilidade, do seu tempo para servi-lo e adorá-lo. Oh, glória a Deus! Eu convido a você que de repente parou, caiu de paraquedas neste canal, que não pule esse vídeo, mas que assista até o final, pegue sua Bíblia Sagrada, adore a Deus junto conosco, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Juntos nós iremos impactar muitas famílias debaixo do sangue de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Vamos cantar um pedacinho do louvor da nossa harpa cristã, hino de número 192. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes Tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, aleluia. Somente através do sangue de Jesus Cristo é que nós temos vitória, é que a sua família vai prosperar. É somente debaixo do sangue de Jesus Cristo que aquilo que parecia impossível vai se tornar realidade, porque o sangue de Jesus Cristo é quem pode todas as coisas. Você sabia que nós não podemos nada, nós não fazemos nada, não realizamos nada, nós não temos o poder de decidir nada se não for o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, para nos garantir a liberdade de estarmos até mesmo de pé diante da sua presença. A sua palavra no Salmo 100 diz que foi Ele quem nos escolheu e nos fez povo seu. Então, se você parou aí de repente para fazer o culto doméstico com seus filhos, com sua família,
saiba que não é de você, mas é o Espírito Santo de Deus que lhe incomodou, lhe constrangiu a realizar esse ato de sacrifício, esse ato de gratidão, esse ato de amor, esse ato de devoção àquele que merece toda a honra e toda a glória. E não se esqueça, mediante o sangue de Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque Ele remiu a mim dos meus pecados, remiu o irmão Manuel, remiu todos nós. Ele nos lavou, nos purificou e nos deu a liberdade de exaltar e glorificar o seu santo nome. Meus irmãos, o nosso tempo é pouco, não dá para nós entrar em questão muito profundas, mas saiba você que quando você se encontrar em dificuldade, quando você precisar de um socorro, chame por ele, clame por ele, lembre-se que o sangue de Jesus Cristo é quem te dá vitória, é quem garante as coisas para ti, é quem te fortalece, é quem te mantém de pé. Ele permitiu que você hoje levantasse, abrisse os seus olhos, né? Mas para te manter de pé diante do dia todinho, mediante tantos desafios, somente o sangue de Cristo, não é isso, irmão Manuel? É E isso, para irmã. louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, nós aqui proclamamos bem alto e levamos a você também a dizer daí da sua casa que o sangue de Cristo nos garante a vitória e que em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, se posicione, se coloque no lugar da bênção, porque tem bênção de Deus para a sua vida hoje. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra com o irmão Glória a Manuel? Jesus, aleluia. Que bom estar com você nessa Glória a manhã, que Deus, bom estar aleluia. ouvindo, bom estar participando aqui. E você também é o nosso convidado de participar. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já está nos ajudando aí a levar a palavra de Deus a mais pessoas? Então, continue aí nos ouvindo Glória e a falando aí Deus. do amor de Deus, participando, porque é importante para que nós continuamos elevando a palavra de Deus a muitos corações. Louvado seja o nome do Senhor através deste canal. Louvado seja o nome do Senhor, Glória a que será Deus, uma aleluia. bênção na minha vida, uma bênção para nossas vidas nesta hora. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo número 7, o versículo é o número 10, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, pois, porque está prostrado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, louvado seja o nome do Senhor. Porque está prostrado assim, o rosto. Então, Josué, aqui, irmãos, Deus, ele vem trazendo uma resposta a Josué. Deus está trazendo uma resposta a Josué depois que ele estava orando. Orando, por quê? Porque eles tiveram uma derrota. Felizmente, tiveram uma derrota. E essa derrota, Josué ficou preocupado, ficou triste, se tristeceu seu coração. Olha, quem não fica triste diante de uma derrota? Mas ele foi buscar na hora certa, no momento certo. Ele foi se prostrar diante de Deus. E Deus praticamente estava dizendo para ele que o negócio não era com ele, era com alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus avisa Josué. E diz: alguém havia tomado para si coisas condenadas. Alguém havia tomado para si coisas condenadas. Lembrando, os irmãos, que Josué vai levar o povo, mandou espia, na verdade, para espiar a terra de Ai, para lutar ali e tomar aquela cidade, que era uma cidade pequena. E os espias chegaram e disseram: Moisés, não precisa a gente levar o povo todo, só apenas 2 ou 3 mil já dá o suficiente.
para a gente guerrear e ganhar a vitória. Josué faz a estratégia de guerra e manda os seus soldados a lutar, a guerrear e para vencer contra a cidade, crendo que Deus já tinha dado aquela cidade na mão deles. Mas só que na guerra anteriores, os guerreiros estavam lutando, mas existia alguém que estava ali sem querer ou sem participar, querendo, olhando para o que tinha de matéria dentro daquela cidade, pegando a capa da Babilônia, pegando a capa, pegando prata, pegando ouro, pegando ali e colocando alguns tais para eles poderem ali ficar com ele depois, mais tarde, vender e esconder aquilo. Aquelas coisas eram condenadas, não podia estar no arraial de Israel, porque o arraial de Israel é um povo separado, louvado seja o nome do Senhor, para adorar a Deus. Então, um cidadão chamado Acã, ele pecou, ele tomou as coisas que não era para ele tomar, ele foi avarento, ele foi um homem sem analisar o que ele estava fazendo, que ele ia prejudicar ao povo, a fingir também a santidade de Deus, e a ferir, ali melhor dizendo, a santidade de Deus. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, a Josué diz que todo esse moço, ele ia ser exterminado, as suas esposas, seus filhos, seu gado, diante do arraial. Então, assim, irmãos, aconteceu, e Deus ali, eles perderam aquela guerra para Ai, uma cidade pequena, por causa do pecado de Elcana, e ali Deus fez com que Josué visse quem foi que fez através do sacerdote, aleluia, Elezer, que ele pegou as pedras de Urim e Tumim, e ali consultou a Deus, veio e Deus ali mostrou que Eucana tinha escondido na sua casa algo ilícito, algo que não era viável dele esconder. Então, perguntaram para ele, ele foi e disse que ele tinha feito realmente aquelas coisas que ele tinha trazido ali, porque ele achou bonita. Mas, irmãos, mas no bonito estava o pecado. E ali a confissão dele, louvado seja o nome do Senhor, do despojo de uma boa capa da Babilônia, 200 círculos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 círculos, que ele cobiçou e tomou para si. Então a Bíblia diz que eles foram condenados por Deus à morte pelos seus pecados. E ali o povo agora, depois que elimina o mal de dentro, agora o povo fica de novo santo, se santifica para a nova guerra, para a nova missão diante de Deus. Eu quero nessa manhã dizermos a nossos corações que o pecado, irmãos, ele continua ainda sendo pecado. O pecado causa derrotas sobre nossas vidas, sobre a vida dos servos de Deus, sobre a vida daqueles que andam em sinceridade e justiça diante de Deus. E o pecado de Eucana foi esse, de ter escondido ali algo que não era para ele ter cobiçado, ele cobiçou. Ali teve o pecado da cobiça no meio ali do povo, no meio deles. Por isso, eles foram derrotados. Então, o pecado causa derrota também, até na vida, nas nossas vidas. Então, nós podemos, irmãos, evitar esse tipo de coisas em nosso meio. Hoje, não se fala mais muito de pecado, porque eu acho que é uma coisa mais difícil de falar. Mas o pecado, ele está aí, ele está sempre à porta. O pecado é sempre pecado, ele sempre afligir a lei de Deus, transgressão à lei de Deus. Então, quando nós transgredimos a lei de Deus e que andamos com Deus e participamos do corpo de Cristo, isso é uma agravante para o reino do céu. Então, como agrava o reino do céu, também aflige também não só a nós, não só aquele que cometeu, mas muitas pessoas também pode causar essa derrota, pode atingir até aqueles que estão de volta das pessoas. Então, por isso, irmãos, nós devemos levar sempre um coração sincero, amoroso, deixar a cobiça de lado, deixar tudo o que atrapalha diante
da presença de Deus e prosseguir avante. Louvado seja o nome do Senhor. E contente e alegre pelaquilo que Deus tem dado, porque se você observar a história de Israel, no atrás, ali depois, antes de Josué assumir, ali você observava que Deus ali supria todas as necessidades do povo, ainda mais que eu estivesse no deserto. Que Deus atravessava eles no momento difícil da vida deles, mas eles tinham sempre uma vitória para contar e uma bênção para estar na presença de Deus. Então, meus queridos, que nós continuemos adorando e bendizendo o nome do Senhor e sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós e tem zelo por si e pela sua palavra. Que Deus, nesta manhã, abençoe as nossas vidas e que nós venhamos continuar um coração puro, a mão limpa e andando e caminhando na presença do autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Glória Aleluia. a Deus, aleluias. Mais uma oportunidade que você está tendo aí de ensinar o seu filho a não pegar aquilo que não lhe pertence. Acã foi punido seriamente por desobedecer à voz de Deus e continuar, insistir naquilo em que seus olhos viram e desejaram. E você tem a oportunidade de mostrar para você mesmo, para sua família, para os seus filhos, que nem tudo aquilo que é bonito significa que temos que adquirir, né? Porque às vezes a avareza, quando ela vem, invade o coração do ser humano, ela faz com que essa pessoa se torne cego. Mas se você tiver ensinamentos bíblicos, princípios bíblicos do certo e do errado, você vai aprender que nem tudo aquilo que vem até você, você tem ou deve tomar posse, desde que aquilo seja para você ou não. Mas é uma palavra muito maravilhosa essa que fala a respeito do pecado de Acã. Louvado seja Deus nesta manhã. E nós vamos estar encerrando o nosso culto doméstico, orando com a nossa filha Tisa Emanuele. Glória a Jesus, Glória aleluia. a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus Deus. Pai querido e santo que está no céu, Pai, Muito muito obrigada, obrigado por meu mais Pai. um culto. Sim, Muito Pai obrigado querido. por essa palavra, Pai Marcos, que o Senhor nos deu para trazer. Deus, Pedindo Pai para querido, outras pessoas, fortalece, Pai, cada que nós dia. não venhamos ser Deus, igual em Sim, nome meu de Pai. Pai. Jesus, A nós ele, queremos meu aqui Pai, te mas nós viemos ser agradecer por mais diferentes, meu essa Pai. Em oportunidade, nome de meu Sim, Jesus, Pai Pai. muito querido. obrigado Em por um nome culto. de Jesus, Visite nós cada família que te está pedimos, nos ó Deus, assistindo. que